nos é revelado com clareza a face do Crosshair, um homem loiro de meia idade. Ignorando a qualidade baixíssima desse quadro, Taylor dizia: esse cara não é ele. Taylor dizia que esse aí não é o Robbie. E a Countess estava felizona: ai, graças a Deus que não é esse cara. Então os dois questionavam: peraí, se não é o Robbie, quem é esse cara? E por que ele queria falar com você? Eis que então o Crosshair se manifesta: não me faça perguntas, e eu não te conto mentiras. O tempo se passava, o pessoal se reunia, e todo mundo ficava se perguntando o que fariam com ele. Taylor pensava em ir até lá e conversar diretamente com o infectado, mas ela estava muito apreensiva quanto a isso. Ela dizia em seu monólogo que ninguém sugeriu a tortura, talvez porque não funcionasse. Então ela teve a ideia de falar com Onway, para que pegasse uma máscara de ar antiga e colocasse o máximo de entorpecente pro Crosshair. Sim, é isso mesmo que você tá vendo. E quando o Crosshair estava loucaço com o verdinho, Onway retirava a máscara do Crosshair e ficava tipo uma rapaz, era pra esse cara tá relaxado ao máximo, como que ele tá de pau duro? Bom, mas ele não representava ameaça até aquele ponto, e mesmo ninguém ali estando protegido e totalmente vulnerável a uma infecção, eles resolviam perguntar: de onde você veio? E de uma forma misteriosa, ele responde: a escola, onde tudo começa e tudo acaba. Então ele começava a falar um monte de coisa nada com nada, falando que era o lugar dos apóstolos. Ele falava que veio de novo, mas seus bagos estavam vazios, e falava que era o lugar onde planejaram o ataque a Choga e tudo mais. E por fim ele falava: até agora, onde Sneezy espera. Então com essas frases Taylor conclui: um dos líderes do SALT ainda está vivo. Então ele dizia que também era o lugar dos não infectados. E quando Taylor questiona, ele dizia: você já os encontrou, você já os viu. Porém, Taylor contesta, dizendo: eles? Não, eles são burros. O SALT eliminava infectados burros. Mas o Crosshair dizia: não, você está errada. Todas com cicatrizes e escritas ao contrário nas costas, igual ao livro. Então ela se lembra do livro dado a ela pela fada da conveniência, Meu Legado. E ela até citava uma peroração no diário de SALT, ao qual o infectado ficava impressionado. Peraí, você já leu esse livro? E a Taylor até dizia: eu sei de tudo, seu merda. E o infectado questiona: o quanto que você decifrou? E vendo que a conversa estava fluindo, ela responde: bom, não muito. Só uns quebra-códigos. Apenas os 2 primeiros capítulos e os títulos dos outros. E o Crosshair responde: os mais fáceis. É por isso que ele fez isso, sabe? Os não infectados nas colinas. Para se livrar dos mais burros. Após isso, o Crosshair começava a dar muitas informações. Tipo, já que tá aqui, vamos falar, né? Ele dizia que o 3º capítulo é até que tranquilo. Uma troca aleatória de A por E. Você só precisa de um tempo, coisa que os infectados normais, segundo suas próprias palavras, não têm essa paciência. E também revelava que os Crosshair conheciam muito bem a Taylor, porque ela era esperta e estava decifrando os segredos de SALT. Então, de repente, ele oferecia ajuda. E então, ele começava a dizer: 13 dias antes do 13º ano, 14 de julho de 2121. Então, nossos protagonistas perguntam: tá, o que vai acontecer daqui a 10 anos? O SALT vai voltar? Não, eu vou gozar. Antes que você me pergunte, sim, é isso que ele falou. Após essa declaração, o Onway questiona: tá, você falou dos não infectados, por que a gente tem que acreditar em você? E o infectado apenas dizia: você pode ir lá e testar por conta própria. Pergunte para elas quem o Bashful amava mais. Onway percebia em seguida que o Crosshair estava ficando pálido, e Taylor dizia não acreditar em nada do que ele falava, e questiona: se os Crosshair limpam os mais burros, por que você está vivo? Eles queriam você morto? Por quê? Responde para mim. O Crosshair abaixa a cabeça e nenhuma resposta era dada. Percebendo que tinha alguma coisa de errado, os dois iam verificar o que estava acontecendo com ele. E viam que ele havia se auto-sabotado. Um tempo depois, eles conversavam sobre o que havia acontecido, com eles considerando que tanta droga usada pra, deixar o Crosshair relaxado, que tudo que ele disse fosse verdade, até porque ele citou os não infectados, os mesmos que eles haviam encontrado antes. Então, talvez fosse verdade. Então, Taylor tomava uma atitude, colocando a roupa de proteção e entrando até lá, pronta para fazer algum tipo de análise.
escalpelando o Crosshair assim como ela viu da última vez, dizendo que precisavam fazer algumas perguntas. A cena corta para a barraca, e Onway desaprovava a sua ideia de ir até as florestas sozinha. Então, do nada, a Taylor dizia Belém, respondendo que isso era um assentamento muito antigo, onde, em suas próprias palavras, os crentes em Cristo, sem troca, sem conversa e sem diversão, gente com estilo de isolamento total, se instalaram em um lugar sagrado, cujo acreditavam que o deus pirulito deles teria nascido nesse mesmo lugar antes da infecção. É sério que os caras colocaram um monólogo expositivo pra caramba só pra ofender Cristo e a igreja? É sério mesmo? E aí ela finalizava dizendo que um dia simplesmente sumiram, migraram, coisa de crente, loucura em movimento, viagem de peregrino, nada demais. Aí tá, ela dizia que com isso o Salt fez certas referências a essa tal de Belém. E aí ela conclui, o Salt deveria ter estado lá e feito um ataque, assim como ele fez em Choga. E que talvez tenham escolhido esse lugar por conta da estação ferroviária. Assim, eles partem, concluindo que aquela floresta em que eles estavam, os não infectados, era como se fosse uma base, pois estava próxima à estação ferroviária. Então, Onway os conduzia para Greengrass, que antes da infecção era um grande hotel. Eles chegavam lá e a Taylor pergunta, opa, cadê a Insa? Ela tá aqui? E uma garota responde, sim, ela está lá dentro guardando uma escotilha. Mas outra mulher manda ela calar a boca, dizendo que ela estava ocupada. E Taylor dizia, não, a gente só tá aqui porque a gente quer fazer umas trocas. Acho que tudo ficou meio ruim da última vez, sabe? E Taylor tentava passar uma boa impressão, né, tentar pagar uma de gente boa. Mas a mulher responde, olha, sem conversa até a Insa chegar, tá bom? Vocês querem troca? Beleza, tá aí. Peguem o que quiserem e deixem o que não quiserem. Mas ela deixava bem claro, nada de perguntas e nada de explorações. E a Taylor era obrigada a aceitar. Aí depois o Ulfox chamava a sua chefe falando, olha só o que eu encontrei. E lendo esse livro, ela descobre que Greenbrier era na verdade um resort, onde antigamente era um antigo abrigo nuclear do governo. E aí ela pensava alto, nossa, quem o Bashful amava mais? As noivas ruborizadas? E aí ela repetia, as noivas ruborizadas. E as mulheres que estavam ali do lado, elas entendiam outra coisa. E aí uma delas falava, eita, mata todo mundo! E lembra dos não infectados que o Crosshair havia falado? Não eram aqueles burrinhos, eram elas. Essas mulheres aí trabalhavam para os Crosshair. E quando Taylor falava isso em voz alta, elas percebiam a merda e mandava que matassem todo mundo. E aí depois disso começava uma troca de tiro muito intensa. Um bagulho jogado e desnecessário, mas eu vou deixar pra falar isso mais pra frente. Aí tá, por conta da Taylor ter abrido a porra da boca dela, acabou em várias baixas pra eles e o Onway foi atingido. Foi tudo um desastre. E Taylor não conseguiu as respostas que tanto queria. E aí depois eles voltavam e a Taylor escrevia um pouco, como sempre, pensando no que ela poderia fazer agora. Então ela dizia que não existia jeito bom ou jeito ruim, apenas o jeito certo. Só tem uma coisa que funciona para a espécie humana. Então, em lágrimas, através de um rádio, ela dizia, nós encontramos o bunker principal deles, onde tudo começou, o lugar de onde eles têm saído esse tempo todo. Nós precisamos de você. Assim terminava o nosso capítulo 16.